Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Se você quiser acompanhar este canal, eu convido você a se inscrever. Se não for inscrito, se inscreva. Também ative o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Vamos para o conteúdo de hoje. Segundo Crônicas, capítulo 15. O reinado de Asa e sua devoção. E aconteceu que o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Odede, que foi ao encontro de Asa e lhe declarou: Ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. Eis que Yahvé, o Senhor, está convosco, sempre que estais com ele. Eis que Deus, o Senhor, está convosco, sempre que estais com ele. Portanto, se o buscardes, ele se permitirá encontrar. No entanto, se o abandonardes, de igual modo ele vos deixará. Ora, Israel passou muito tempo sem a presença do verdadeiro Deus, sem ouvir e obedecer ao ensino de um sacerdote, ao menos, e também longe da lei. Eu vou ler novamente o versículo 3. Ora, Israel passou muito tempo sem a presença do verdadeiro Deus, sem ouvir e obedecer ao ensino de um sacerdote, ao menos, e também longe da lei. Contudo, quando, em meio à sua angústia, eles voltaram seus corações para Deus, o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, logo foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz ou descanso, nem para os que saíam, nem para os que entravam. Todos os habitantes daquelas terras eram constantemente afligidos e viviam angustiados. Versículo 6. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os castigou com todo tipo de aflição. Todavia, sede fortes e confiantes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Versículo 8. Ouvindo, portanto, Asa esta exortação e as palavras do profeta, filho de Odede, tomou novo ânimo e se desfez de todos os ídolos e cultos abomináveis que campeavam pelas terras de Judá e de Benjamim, como também por todas as cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e restaurou o altar de Deus que estava diante do pórtico do Senhor. Versículo 9. Congregou todo o Judá e Benjamim, e convocou também os filhos de Efraim, Manassés e Simeão, que viviam entre eles, porque muitos de Israel haviam decidido passar para o lado do rei Asa, ao concluírem que Deus, seu Deus, estava com ele. Versículo 10. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do governo do rei Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício a Deus, o Senhor, do despojo de guerra que haviam trazido 700 bois e 7.000 ovelhas. Versículo 12. Estabeleceram uma solene aliança de buscar a presença de Deus, o Senhor Deus de seus pais, de todo o coração e de todo o entendimento. E acordaram também que todo aquele que não dispusesse sua alma a seguir as orientações de Deus, o Senhor Deus de Israel, seria condenado sumariamente à pena de morte, jovem ou idoso, pessoa simples ou importante,
homem ou mulher. Juraram a Deus, o Senhor, em alta voz, bradando com júbilo de consagração ao som de clarins e trombetas. Todos os filhos de Judá muito se alegraram com esse juramento, porquanto o havia pronunciado de todo o coração. O povo buscou a Deus com a mais sincera disposição de alma, e o Senhor permitiu que as pessoas da terra o encontrassem e lhes abençoou com paz em suas fronteiras. Versículo 16. O rei Assa chegou a exonerar sua própria avó, Maaca, da nobre posição de rainha-mãe, pois ela havia construído um poste ídolo para prestar culto e adoração ao deus Astarote, uma abominável imagem esculpida em madeira. Assa derrubou esse totem pagão, o reduziu a pedaços e queimou-o no vale do Cedron. Versículo 17. Ainda que os muitos altares idólatras não tivessem sido todos derrubados e eliminados das terras de Israel, o coração do rei Assa foi consagrado totalmente a Deus, o Senhor, durante toda a sua vida. Versículo 18. Ele trouxe para dentro da casa de Deus o templo do Senhor, todo o ouro, a prata e os utensílios sagrados que ele e seu pai haviam dedicado ao Senhor. Versículo 19. E assim não se teve notícia de qualquer rebelião ou guerra até o 35º ano do governo do rei Assa. Agora estarei lendo o comentário da Bíblia King James atualizada. Os termos deste pacto entre Deus e o seu povo acham-se em Êxodo 19, 5 a 8, 24, 3 a 8. É importante observar uma espécie de círculo vicioso nas atitudes humanas. Círculo vicioso nas atitudes humanas. Depois de cada período de apostasia, consequente castigo e correção, o povo arrependido e sofrido renova a mesma aliança celebrada na antiguidade, jamais violada pelo Senhor, pois Deus sempre se mantém fiel, ainda quando nós não o somos. 1 Coríntios 1:9. Veja alguns exemplos de ratificação da aliança de Deus. Na época do rei Assa, 2. Na época de Josias, 3. Na época de Neemias. Nestes 3 casos, cumpriram-se as mesmas condições estabelecidas no tempo de Moisés. Deuteronômio 4:29. Então, vou ler novamente. Veja alguns exemplos da ratificação da aliança de Deus. Na época do rei Assa, capítulo 15, versículo 12, que nós lemos. Na época de Josias, 2 Reis 23:3. Na época de Neemias 10:29. Nestes 3 casos, cumpriram-se as mesmas condições estabelecidas no tempo de Moisés. Deuteronômio 4:29. Agora estarei lendo o que diz o comentarista da Bíblia King James Fiel, a nota do capítulo 15, referindo-se aos versículos 1 e 2. Azarias, o filho de Odede, é um dos muitos profetas que fazem breves aparições nos livros de 1º e 2º Crônicas. Ele veio com uma mensagem de encorajamento para que Assa continuasse dedicado ao Senhor. Aí agora a nota do versículo 3 ao 7. Azarias lembrou Assa dos ciclos quando o povo abandonava Deus, era punido
especialmente por meio das invasões dos exércitos inimigos. Voltava-se para Deus, desfrutava das bênçãos de Deus e, mais uma vez, o abandonava. O propósito do profeta era elogiar Asa e motivá-la a continuar o que vinha fazendo. Aí no versículo 8, não está claro quando esse evento teria ocorrido. É possível que essa passagem seja uma elaboração da introdução de Asa em 14:2, mas não podemos excluir a possibilidade de Asa não ter ido até o fim em suas tentativas anteriores de reforma e que a mensagem de Azarias o levou a tornar-se mais agressivo na eliminação da idolatria. E que a mensagem de Azarias o levaria a tornar-se mais agressivo na eliminação da idolatria. Aí, referindo-se aos versículos 9 ao 11, o povo respondeu favoravelmente às reformas de Asa, incluindo mais deserções provenientes do norte. Eles fizeram uma grande festa de sacrifício no templo, o qual tinha sido reformado pelo rei. Os animais que eles ofereceram eram procedentes do despojo da vitória anterior de Asa. Todos fizeram um juramento de lealdade ao Senhor, e eles o fizeram de maneira jubilosa e voluntária. Esse juramento incluía uma pena de morte automática para quem não buscasse o Senhor. O Senhor recompensou com descanso o zelo e o genuíno arrependimento deles. O Senhor recompensou com descanso o zelo e o genuíno arrependimento deles. Deus se reserva o direito de ignorar o arrependimento insincero. Salmo 66:18. Aí, referindo-se ao versículo 16, no hebraico é mãe. Com certeza se tratava da avó de Asa. Eu vou ler de novo o versículo 16 aqui. O rei Asa chegou a exonerar sua própria avó Maaca da nobre posição de rainha-mãe, pois ela havia construído um poste ídolo para prestar culto e adoração ao deus Asherá, Astarote, uma abominável imagem esculpida em madeira. Asa derrubou esse totem pagão, o reduziu a pedaços e queimou-o no vale de Cedron. Aí o comentário fala: no hebraico é mãe. Com certeza se tratava da avó de Asa. É possível que quando morreu sua mãe, Maaca assume o status de mãe do rei. 1 Reis 15, 1 ao 2. Portanto, mesmo se o texto hebraico traz mãe, efetivamente Maaca era avó de Asa. Versículo 17. Esse versículo ilustra a diferença entre os lugares altos e aqueles que eram usados para a adoração de Deus. Os lugares altos de Asa não removeu Os lugares altos que Asa não removeu eram dedicados ao Deus verdadeiro. Os lugares altos que Asa não removeu eram dedicados ao Deus verdadeiro. E por fim, o versículo 19, o que diz aqui o comentarista aqui na nota aqui no rodapé dessa Bíblia King James Fiel: por um longo tempo Asa fez tudo o que era certo e evitou fazer todas as coisas erradas, e tudo foi bem para ele e para o reino.